Bom dia, gente. Alô, alô, alô. Alô, alô, alô. Chegou. Alô, alô. Eita glória, né? Estou aprendendo isso com um amigo meu, pastor. A gente vai lá pregar na igreja. Aí ele que fala, só ele que fala lá na igreja dele. Aí a gente fala alguma coisa e ele, tá vendo, irmão? Tá vendo? Ele fala alto, todo mundo escuta na igreja dele, né? Mas quando o Vitor falou assim, vou chamar a Marta para orar, né? Aí lembrou o tempo antigo, aí me veio à mente, né? Uma vez eu pedi uma irmã para vir orar, a irmã veio tremendo, mas tremendo, suou. Aí quando chegou lá embaixo, irmãos, eu nunca poderia imaginar, aquela irmã me deu uma bronca. Pastor, o senhor nunca mais me chama para orar. Se o senhor chamar mais uma vez, eu saio da igreja. Minha irmã tinha quase 50 anos de igreja, né? A Nilza lembra disso. Falei, caramba, né? Mas ainda bem que a Marta não tem 50 anos de igreja, tem menos, né? E faz parte da intercessão. Então... Que bom, gente. Quantos estão sendo abençoados? Levanta a mão aí. Vamos aplaudir ao Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Que coisa linda. Tá o Desperta 2020. Gente, essa semana eu fiquei um pouco assustado com o que eu vi na televisão. Era uma reportagem que falava a respeito do carnaval. Aí o jornalista perguntou à pessoa na rua que estava sendo entrevistada, né, a respeito do carnaval. E ela terminou aquela entrevista dizendo assim, até que enfim chegou o carnaval. Aí eu fiquei pensando, até que enfim, como isso? Se quando a gente vive esse tempo aí de carnaval, o que a gente mais percebe é o aumento de índice de morte. Como o carnaval, ainda bem que chegou, se nesse período as pesquisas apontam também um aumento considerável de abuso sexual, de gente sendo preso, detido por causa do uso abusivo de drogas. Até que enfim chegou o carnaval. Como é que pode isso, se é um tempo onde os atendimentos nos hospitais aumentam também assustadoramente? Vocês repararam? Lógico que vocês reparam, vocês estão atualizados, não é? Mas o Hemorrio faz várias campanhas aí antes do carnaval. Já perceberam isso? Que é sempre antes do carnaval? Porque quando chega o período de carnaval, é muita gente acidentada. É muita gente que vai para o hospital. E aí precisa-se de muito sangue para doar. Mas a gente está aí para doar sangue, é isso mesmo, né? Então, tudo isso cresce assustadoramente, mas as pessoas ainda têm na sua cabeça até que, enfim, chegou o carnaval. Eu falo que até que, enfim, chegou o carnaval, porque é tempo de desperta, né? Então, é só no carnaval, então, ainda bem que chega o carnaval. Mas, se a gente reparar, nós estamos vivendo num tempo de escuridão. Se você reparar, o mundo todo, eu não estou falando só do Brasil, mas o mundo todo, hoje... foi tomado de uma escuridão muito grande. E Jesus, ele já havia alertado a todos nós a respeito disso. É interessante a gente notar que, antes de Jesus vir ao mundo, a palavra de Deus vai nos dizendo que o povo caminhava em trevas, mas viram o surgir de uma grande luz. E aí, Jesus nasceu. E quando Jesus, então, começa o seu ministério, tem uma palavra linda que ele vai dizer assim, eu sou a luz do mundo. O mundo caminhava em trevas. Jesus nasceu e ele vai dizer, eu sou a luz do mundo. Diga comigo, Jesus é a luz do mundo. Pode ser mais forte? Jesus é a luz do mundo. E aí Jesus começa o seu ministério terreno. E aí ele vai apresentar, vai trazer a proposta de salvação para todos nós. Mas aí, no decorrer da história, ele começa a ser rejeitado. A rejeição vai levar esse homem à crucificação. Naquela crucificação ele morreu, depois ele ressuscitou.
e Ele continua sendo a luz do mundo. Repita comigo: Jesus é a luz do mundo. Mais uma vez bem forte: Jesus é a luz do mundo. Só que o mundo permanece nas trevas. Lá atrás, trevas. Jesus veio, apresentou a luz. Ele morreu, Ele ressuscitou, voltou para a glória do Pai, mas o mundo continua vivendo em trevas. E agora somos nós. O mesmo povo do passado somos nós, que estamos caminhando também em trevas, esperando, como Jesus veio lá atrás, esperando novamente a volta de Jesus, sendo que agora uma volta definitiva, para que essa luz, de novo, venha brilhar na história desse mundo. Mas aí tem uma coisa que me chama muito a atenção, que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 14, quando Jesus disse nós, ou seja, vós, Jesus falou, vós sois a luz do mundo. Repita comigo: eu sou a luz do mundo. Antes, o que nós falamos? E agora, eu sou a luz do mundo. Interessante isso, né? E aí eu fiquei meditando nessa palavra, e essa palavra me incomodou. Aí, como eu não quero ficar sozinho nessa história, eu trouxe essa palavra para incomodar vocês também, tá? Porque Jesus, afinal de contas, ele está não só dizendo que eu, quando eu leio a palavra, que eu sou a luz do mundo, mas quando você lê, ele está dizendo que você também é a luz do mundo. Você pode abrir sua Bíblia em Efésios? Efésios capítulo 5, a partir do versículo de número 8. E eu quero compartilhar com você, nesse tempo de desperta, como é que é essa história de nós sermos luz do mundo? Se Jesus, anteriormente, ele falou que ele era a luz do mundo, como é que é essa história de eu e você, hoje, sermos considerados e chamados de luz do mundo? Achou aí? O versículo começa dizendo assim na NVI: porque outrora vocês eram trevas. Aí eu fui ver na tradução da Bíblia a Mensagem, diz assim: antigamente vocês tateavam na escuridão. Legal, né? Isso aqui, gente, significa que a gente não vivia, o texto não está falando isso, que a gente vivia uma vida louca, que a gente vivia uma vida cheia de abusos. Não significa que a gente estava naquele estágio deplorável que está hoje o mundo, como o mundo se encontra hoje. O mundo é deplorável. Jesus não está falando comigo, com você, que nós estamos vivendo esse tempo, sabe, de um mundo encarnado na gente, um sistema completamente mundano. Não, não é isso não. Mas uma coisa me chama a atenção aqui nesse texto: o simples apagar da luz de Cristo em nós. É como se você entrasse no seu quarto, acendesse a luz e ao mesmo tempo assim, não preciso entrar a fazer alguma coisa, eu apago, né? Eu simplesmente acendo e apago ao mesmo tempo a luz. Esse simples apagar da luz de Cristo na minha vida, na tua vida, isso já significa escuridão. Um simples apagar da luz de Cristo na minha vida, na tua vida, vai caracterizar trevas. E a Bíblia está nos dizendo que nós caminhávamos em trevas. Mesmo que você nunca tenha feito nada demais, mesmo que você nunca tenha bebido, não tenha fumado, não tenha cheirado, mesmo que você hoje, a sua vida hoje, você possa considerar uma vida saudável, tranquila, mas quando você olha para si mesmo, quando você olha para a sua própria história, você vai encontrar alguns momentos de trevas. Por isso eu quero te convidar a olhar sem medo, nesse momento, para você olhar para dentro de você mesmo e pedir para Deus apagar algumas trevas particulares que ainda estão dentro de nós. Você pode fazer isso aqui, nessa manhã de sábado,
de uma forma muito tranquila. Sabe por quê? Porque aqui não vai ter ninguém levantando a mão e apontando o dedo no teu rosto para te acusar. Sabe por quê? Porque todos nós aqui somos iguais. Amém? Ninguém é mais santo do que o outro dentro da igreja de Jesus Cristo. O que nós somos pecadores. Todos somos pecadores, mas que estamos vivendo em função da graça e da misericórdia do Pai. O que Deus quer que a gente venha fazer uma avaliação do nosso próprio ser e permitir que Ele faça, sabe, aquela limpeza interior, porque quando eu olho para dentro de mim, eu encontro trevas. Então eu preciso pedir para que o Espírito Santo venha fazer essa limpeza interior no meu coração, na minha mente, é fazer aquilo que Davi falou e fez lá no Salmo de número 139, 23, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Semana passada eu usei muito a Bíblia Mensagem. Gente, eu não sei onde foi parar a minha Bíblia Mensagem. Eu não sei se eu emprestei, alguém não me devolveu. Aí eu peguei a Bíblia da Nilza, que eu dei de presente para ela, uma Bíblia toda rosa, né? Rosinha, bonita a Bíblia, né? Que é de mulher, não. Mas a palavra que está lá dentro é a mesma, né? E aí eu peguei essa palavra de Davi no Salmo 139, na mensagem diz assim, olha só que coisa linda, como é que fica mais fácil a gente entender a necessidade de uma limpeza do Espírito Santo dentro do nosso coração, da nossa mente. Investiga a minha vida, ó Deus, descobre tudo a meu respeito, interroga-me, testa-me, assim terás uma ideia clara de quem eu sou. Vê por ti mesmo se fiz alguma coisa errada. Então guia-me pela estrada que conduz à vida eterna. Quando a gente faz isso, o Espírito Santo começa a incomodar a nossa mente e o nosso coração. Quando a gente faz isso, o Espírito Santo ele fica cutucando até que a gente possa perceber que as nossas trevas particulares, elas nos fazem um mal terrível. Ontem, a Taina me fez, numa simples palavra, ela me fez veio trazer tristemente a minha memória, quando ela falou assim, eu que já estive do lado de lá. E eu achei bacana essa expressão dela, porque eu também estive um pouco no lado de lá. E aí eu tentei aproveitar algumas coisas de carnaval, de festa. Mas depois eu quero entrar diretamente nesse assunto aqui. Mas é bom quando a gente faz essas avaliações a respeito de nós mesmos, porque o Espírito Santo mexe, ele traz uma nova realidade de vida, e aí a gente começa a abandonar tudo aquilo que não vem do Senhor. Eu só consigo limpar o que está dentro de mim que não agrada ao Senhor quando eu dou permissão ao Espírito Santo fazer essa varredura dentro de mim. E aí ele vem e vai nos edificar. E aí a gente vai percebendo que a luz de Cristo, ela começa a brilhar com mais intensidade dentro do nosso coração. E aí quando essa luz de Cristo começa a brilhar com mais intensidade dentro de mim, lembra de uma mensagem que eu preguei alguns domingos atrás, que eu falei que tudo começa do lado de dentro, gente, não é do lado de fora. Às vezes a gente se preocupa com o lado de fora, não é o lado de dentro que começa. Então, quando eu começo a permitir que essa luz de Jesus, ela começa a brilhar dentro de mim, pode ter certeza que ela vai propagar. A alguns vai incomodar, mas a outros vai edificar. Porque não é a minha luz, mas é a luz de Jesus que está brilhando em mim. Como diz lá o restante agora do texto, dá uma olhadinha lá no verso 11, no verso 8. Aí Jesus,
através do Espírito Santo, através da boca de Paulo, vai dizer, mas agora vocês são a luz do Senhor. Então, todas as vezes, guarda isso, todas as vezes que a gente se afasta do Senhor, consequentemente, ou automaticamente, a luz de Cristo vai se apagando dentro de nós. E, consequentemente, nós deixamos de ser luz. Não há como seguirmos dois caminhos. Não tem como a gente tentar querer servir a dois senhores. Nós precisamos, de uma forma muito definitiva, romper com o mundo para podermos caminhar na luz e com a luz. Só que tem muita gente querendo viver a vida cristã na chamada corda bamba. Eu já tentei, nunca consegui. Mas quem fez o radical aqui? Quem fez o radical? Com certeza vai lembrar. Não sei como é que é lá no radical, né? Mas aquilo ali no militarismo. Cadê o Rafael? Desceu o Rafael, né? No militarismo a gente chama de falsa baiana. Não sei se lá no radical é falsa baiana, mas eu acho que é falsa baiana, porque quando eu fui visitar lá o sítio, o rapaz me falou que também eles chamam de falsa baiana, né? Falsa baiana, para quem não sabe, é uma corda no quartel, era bem alto, e lá embaixo o lago. Aí você tem, uma corda que você tem que se equilibrar nela, aí você tem duas, você coloca aqui, aí você acha que é fácil. Também tem a falsa baiana, que também, eu fiz essa, que é assim, a gente vai de lado, né? E tem essa que você, o equilíbrio é aqui, mas só que ela balança. Tá? Aí é complicado. Essa, então, é pior ainda. Aí, meu amigo, eu tinha que fazer, né? Eu tinha que passar de um período de recrutamento para soldado. Então, só se passa de um estágio para outro se passar pelas chamadas guerrilhas urbanas, né? E que a gente faz um quartel. Aí eu fiquei pensando na falsa baiana. Tem muita gente hoje que está querendo viver a vida cristã como se estivesse andando numa falsa baiana. É gente que fala assim, eu quero ser de Jesus. Estou fazendo uma força tremenda para ser de Jesus, porque eu quero ser de Jesus, mas eu quero curtir o mundo também. Aí, uma falsa baiana. Você está querendo se equilibrar, e não tem como. Eu já falei que a gente não pode, o Senhor não quer que a gente divida a glória que é dele. Aí tem gente que fala assim, eu quero tomar a ceia, mas também eu quero beber todas. Eu quero casamento na igreja, pastor. Eu quero casamento na igreja. Mas eu também quero dar minhas escapulidas depois que eu casar. Está dando para entender? Tentando manter um equilíbrio que é impossível. Eu quero ler a Bíblia. Faço questão de ler a Bíblia todos os dias, mas quando eu tiver uma folguinha, eu quero ver algumas coisas meio indecentes, imorais. Aí não dá, né, gente? Não tem como. E eu fico imaginando esse tempo aí de desperta, e eu espero que não tenha acontecido isso com vocês, com certeza não aconteceu com vocês, mas eu imagino o que o inimigo tentou fazer na cabeça de muita gente e conseguiu vencer. Qual foi o pensamento que o inimigo colocou na cabeça de muita gente? Desperta. 5 dias confinados dentro da igreja, sei lá, preciso pensar. Olha o equilíbrio aí. Porque pelo outro lado, eu posso ir para a praia. Eu posso... Gente, eu fiquei assustado semana passada, Vitor, que eu vi muitas igrejas anunciando retiros de carnaval. Pô, isso já passou, gente. Passou esse tempo. Aí eu, ouvindo uma pessoa dizendo, assim, não, o retiro de carnaval da nossa igreja é só o culto da manhã e tudo livre.
Pô, legal, legal. Aí eu fiquei me perguntando, se é retiro espiritual ou retiro para fugir com medo do carnaval? Não sei. Aí a pessoa fala assim, pô, mas eu ficar 5 dias confinado na igreja, se eu posso pegar um bronzeado na beira da praia, posso tomar uma limonada bem gelada. Gente, eu só estou fazendo isso só para tentar vocês. Gente, limonada gelada na beira da praia, faça-me o favor. Aí você acaba de tomar a limonada, vem um cara maldito gritando, mate gelado, mate gelado. Quando eu faço, eu quero mate gelado na praia. Não é? Aí eu fiquei imaginando como é que Satanás ele trabalha na nossa mente. Não, eu vou para a beira da praia, eu vou passear, porque eu posso sair, posso ver as pessoas curtindo a night, né? Isso é muito legal, eu vou caminhar, eu vou fazer isso, vou aquilo. Quem ficar 5 dias no Desperta, na igreja, não vale a pena. Eu quero aproveitar esse tempo para me divertir um pouco. Tem gente que fala assim, eu já ouvi muita gente falar assim. E vai ter momentos na nossa vida que com certeza a gente vai sobrar. Vai ter momento na nossa vida que quando a gente for fazer um balanço, isso eu já passei dessa fase, mas fazer um balanço, a gente vai miseravelmente chegar a uma conclusão que, Taina, do lado de lá, as pessoas parecem que se divertem muito mais do que estão do lado de cá. Você percebeu isso? Aí, a gente vai ter esses momentos. Só que a gente não se sente bem porque a gente não faz isso. Por que, pastor, que a gente não faz isso? Repita após mim. Porque eu sou a luz do mundo. Está entendendo? Está comigo aí na palavra aí? Então, nós não somos trevas, gente. Nós saímos das trevas. E pela misericórdia de Deus, fomos trazidos para a sua maravilhosa luz. Então, eu não posso nem pensar em querer voltar para lá. A minha missão hoje, já que eu estou cá, é tirar quem está lá e trazer para viver as glórias do Senhor aqui comigo. Aí, como eu estava falando, só que tem muita gente que fala assim, pastor, se eu pudesse, eu daria um pulo lá no mundo, só para ver como é que as coisas acontecem, como é que é, mas eu não tenho coragem de fazer isso, porque eu tenho medo de ir para o inferno. Regula a ideia aqui comigo. Essa pessoa, ela não precisa ter medo do inferno. Uma pessoa que fala isso, já está no inferno. Ela já está no inferno, gente. Por isso que o inferno tem sido traduzido hoje para muita gente como servir Jesus com medo. Entendeu? Hoje o inferno para muita gente é isso. Eu queria estar do lado de lá, mas eu tenho medo do inferno, então eu vou ficar aqui. Essa pessoa está servindo Jesus com medo. Jesus te chamou para servir a Ele com medo? Não, de forma alguma. E aí, ontem eu fui para casa meditando um pouquinho nessa palavra e pensei na minha vida pregressa. Eu sempre tive medo do inferno. Aí eu colocava isso na minha mente. Chegava a época de carnaval, eu não dançava carnaval. Eu achava que eu estava fazendo um bem muito grande para Deus. Senhor, está aqui, ó. Eu não sou muito bom, mas não brinco carnaval. Só que antes, eu não perdia ensaios da Independente de Padre Miguel. Antes, eu frequentava, ia muito, nos ensaios da escola de samba, que eu não sei se hoje ainda é escola de samba, Cacique de Ramos, que acho que nem existe mais, não sei, Cacique de Ramos.
Como eu estudava em Madureira, tinha muitas amizades ali em Madureira, Cascadura. Quase toda sexta-feira, depois da aula, eu dava uma passadinha para assistir os ensaios aquela escola ali de Madureira, que me faltou o nome agora. Até e o papai gostava dela. Não é a Portela, não, é uma outra. Império Serrano, que era pertinho do colégio que eu estudava. Eu passava lá para ver. Mas eu não estou dançando carnaval, não, Deus. Então, me livra do inferno, okay? Longe de mim carnaval. Está dando para entender? A gente tenta fazer um equilíbrio que ele não é real. Tem muita gente que ainda não entendeu que estar do lado de cá é olhar para o mundo sem se lamentar. Porque o lado de lá, ainda que ele seja atrativo, são trevas. E eu quero declarar isso na vida de vocês. As trevas já foram tiradas das nossas vidas lá naquele momento que Jesus Cristo morreu por nós. Amém? Então, tem muita gente que ainda não entendeu o Evangelho de João, capítulo 16, verso 20. Você pode abrir sua Bíblia aí um instantinho, rapidinho, nesse texto? Evangelho de João, capítulo 16, verso 20. Olha só o que Jesus está falando. Digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão. Aí eu vou acrescentar aqui, mas paralelamente, o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão. Agora olha só o que Jesus está falando. Receba isso de bom grado aí no teu coração. Mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Posso ouvir um glória a Deus? Jesus está dizendo que a nossa tristeza se transformará em alegria. Só que essa tristeza que Jesus está falando aqui é comparada com a alegria do mundo, que é totalmente diferente da nossa. Quem está aqui que já ouviu aquela velha expressão, quem ri por último, quem nunca tinha ouvido essa expressão? Quem nunca tinha ouvido isso? Não, todos, né, que acabaram de ouvir a gente falando agora. Gente, essa aí é um adágio popular muito verdadeiro. É como se fosse Jesus falando, ó querido, quem ri por último, ri melhor. E pensando nessa palavra, a gente podia até contextualizar aquele momento ali bacana, né, do rico e do Lázaro. Aquela parábola que Jesus contou, o rico só queria saber dos embalos de sábado da noite. Quantos é desse tempo aí, dos embalos de sábado da noite? John Travolta, né, aquele negócio todo. Ou na minha época, né, a gente só falava isso. Aí, chegou sábado, embalos de sábado da noite. Aí todo mundo caía para a festa. Lázaro, o rico, além dos embalos do sábado à noite, me bateu um negócio aqui de filmes antigos, né? Ele queria curtir a vida doidada. Quantos assistiram Curtindo a Vida Doidada? Todo mundo gosta de ver esse filme, né? Curtindo a Vida Doidada. Quando eu vejo esse filme, eu já fico só esperando aquele momento da dança, né? Eles dançando ali com a música dos Beatles. Aquilo ali é muito legal, é divertido. Mas o rico só queria saber disso, dos embalos de sábado à noite, curtindo a vida doidado, enquanto que Lázaro, a Bíblia diz que ele estava sempre sofrendo. Guarda isso, quem ri por último ri melhor. Aí, os dois morrem e vão para a eternidade. Aí a cena vai se inverter. Porque diz lá o texto que o rico foi para o inferno. Não foi para o inferno porque ele era rico, não foi por isso, mas porque ele viveu a sua vida completamente afastado da graça e do amor de Deus. Consequentemente, Lázaro, que vivia sofrendo, o texto diz que ele vai para o céu, não porque ele era pobre, mas porque ele amava a Deus.
porque mesmo sofrendo, ele não abandonou a Deus. E aí o texto vai dizendo aqui no seu final que Deus compensou um e puniu o outro a partir das suas próprias escolhas. Porque Deus, ele não pune ninguém. Nós é que nos punimos porque fugimos da graça e da misericórdia dele. Provérbios 24, verso 1, ele pede com amor para que a gente não tenha inveja de ímpios. E aí o texto vai dizendo, porque o planejamento deles é destruição, gente. Então, quem a gente acha que está agora vivendo um tempo de alegria, de festa, na verdade, eles estão caminhando para uma destruição, porque a palavra de Deus vai me mostrar que vai chegar um dia, todos nós estaremos nos apresentando diante do tribunal de Jesus Cristo para conferirmos tudo aquilo que fizemos. Quem ri, por último, ri melhor. Aos olhos do mundo, a nossa atitude hoje, desperta, não vale nada. Mas olha aqui, eu não queria falar isso, mas o Espírito Santo está mandando eu falar isso agora. Não é só aos olhos do mundo, não. Até mesmo aos olhos da igreja. Eu pude reparar isso no domingo passado. Vamos lá, gente, para o Rancho Novo? A maioria foi embora para casa. Mas sabe qual foi minha maior alegria? Porque estava o Ministério da Terceira Idade participando junto com a gente. Eu fiquei com tanta raiva, que eu não sou terrível com esse negócio de aparelho. Eu fui tentar fazer uma selfie com elas, aí quando eu fui ver, apareceu só a minha mão, os meus dedos. Eu falei assim, misericórdia, eu queria apresentar essa foto lá na igreja. Aí a irmã Creuza, que é muito baixinha, ela falou, pastor, quando o senhor fazer uma selfie, o senhor tem que ficar de joelho comigo, porque eu sou muito baixo. Nenhuma selfie eu vou aparecer, pastor. E eu começando a rir ali, aquele sol quente. Mas isso, aos olhos do mundo, não é nada. A gente não está fazendo coisa nenhuma. Só, irmãos, que o nosso nada hoje, aspas, o nosso nada hoje, vai ser recompensado amanhã. Amém? Gente, olha aqui. Não existe nenhuma festa no mundo que se compara com aquilo que o Senhor Jesus tem preparado para mim e para você. Não tem. A gente, muitas vezes, tenta, ou na maioria das vezes, a gente tenta trazer à nossa memória a eternidade. Mas eu sempre gosto de dizer que a eternidade vai ser a consequência, porque o que nós estamos fazendo aqui, poxa, se compara. Aí vem a palavra e diz que o que está preparado foge da minha imaginação. Então, se hoje eu estou vivendo esse tempo de glória, de graça, de satisfação, de estar aqui com vocês, imagino o que vai acontecer lá na eternidade. A Bíblia vai dizendo que aquilo que olho não viu, ouvido não ouviu, a mente nenhuma pensou, é o que Deus tem preparado para aqueles que combateram um bom combate e guardaram a carreira e guardaram a fé. É para a gente. Então, esse tempo, ele vai ser recompensado. Então, está na hora da gente curtir mesmo Jesus. Pular, dançar. Eu já estou me vendo pegando uma daquelas bandeiras e vou dançar aqui. Porque eu quero curtir, gente. Esse é o tempo. Curtir Jesus. Às vezes eu fico, assim, muito chateado com as pessoas, ficam retraídas. Não posso fazer isso. Meu Deus do céu. Eu não sei se é porque eu tive do lado de lá, e graças a Deus que eu vim para o lado de cá de novo, mas quando eu estava do lado de lá, eu pulava, eu fazia tantas coisas. Por que eu não posso fazer aqui? Se lá era para o diabo e aqui eu estou fazendo para Deus, que é o autor consumador da minha fé, da minha salvação, por que eu não posso? A Taina estava falando ontem, quanto nós sofremos aqui, quando a gente trouxe a proposta do desperto.
Vocês não sabem, não. Agora eu posso falar, porque eu estou mais tranquilo, já estou com o cabelo branco. Mas teve uma família que simplesmente chegou lá no gabinete e falou assim, pastor, nós estamos saindo da igreja porque nós não admitimos na igreja um altar com bateria de escola de samba. Altar é para coral, é para conjuntos, é para orquestras, é só para essas coisas. E foi embora. Vou falar o quê? Vai na paz de Deus. E, se possível, vai pela sombra, porque o sol está quente. Vocês nem imaginam que isso acontece na vida de um pastor, não? Pois é. Aí quando fala assim, porque eu não admito, é como se eu estivesse dizendo assim, a igreja de Jesus não é dele, é minha. Ai de mim, se eu falar que essa igreja é minha, essa igreja é do Senhor. Para eu mudar o meu pensamento, Deus me levou para a depressão. Para eu voltar com o meu pensamento aberto e entender que a igreja não era minha, porque até então eu queria conduzir a igreja do meu jeito. E aí Deus falou, não, está tudo errado, cara, está tudo errado, vem comigo, vamos lá para o deserto, vamos lá, sofre aqui, chora aqui comigo. Eu vou te mostrar o que é a minha igreja. Mas tem gente até hoje que não consegue entender isso. Até hoje. Então, já vou terminar. Marca, essa é a primeira vez que eu vou falar, já vou terminar. Mas, então esse é o tempo da gente curtir mesmo. Esse é o tempo que Jesus está levantando uma nova geração. Gente, olha, a Taina tem orado muito por mim nesse sentido. Eu gostaria que vocês me colocassem a minha vida, sabe, nas mãos do Senhor. Sabe por quê? Eu já falei aqui vocês, nós temos um grupo de 4 pastores. 5 pastores. E num almoço, eles direcionaram para mim uma grande responsabilidade. Porque num bate-papo entre nós, eu falei a respeito de um avivamento espiritual na Baixada Fluminense. Deus foi falando com cada um deles. Nós marcamos um almoço. Eles marcaram um almoço e falaram assim, pastorzão, nós gostaríamos que você direcionasse um grande congresso para nós trabalharmos a respeito de avivamento para a nossa Baixada Fluminense. Eu falei assim, mas eu? Você, pastor. Você. Deus está apontando o dedo para você. E aí eu estou trabalhando, gente. Deus está trabalhando na minha mente. Eu estou procurando ver como é que a gente vai fazer, recursos, essas coisas todas. Mas nós vamos... A Taina passou aqui para mim agora o negócio das bandeiras. Já fiquei doido, gente. Já fiquei doido. E o negócio vai começar aqui. Vai começar aqui na nossa igreja. Venha, não vai demorar muito. Né? A Mari e o Robinho, já dei já um alerta lá para eles. Nós vamos começar a colocar um vídeo aí. Nós vamos entrar com a série de mensagens rumo ao Pentecostes. Vai ser o pontapé inicial que nós vamos dar em direção a isso. Olha, e orem por mim, que nós vamos, sim, nós, os mais 4 pastores, nós vamos fazer um grande congresso de avivamento espiritual na Baixada Fluminense, a começar por Nova Iguaçu, gente. Amém? Então vamos curtir esse tempo. É o tempo que o Senhor está levantando jovens, idosos, está levantando seus filhos que realmente estão dispostos a ficar do lado de cá e não pensando no lado de lá, para fazermos coisas novas acontecer aqui nesse lugar. Tudo bem, quem ri por último, rir melhor. Mas só por causa disso a gente vai ficar de braços cruzados? Não, de forma alguma. Por quê? Porque se Jesus ele foi a luz que veio ao mundo para destruir as trevas, e você repetiu comigo que Jesus é a luz do mundo, mas que eu também sou a luz do mundo, que você também é a luz do mundo, a responsabilidade agora é nossa. Não é que Jesus falou assim, ó, eu voltei para a glória do Pai, agora se virem vocês é que são luz. Não, não foi isso que Jesus falou. Ele simplesmente pediu para que eu e você, os discípulos atrás, dessem continuidade nessa luz, para que a luz não se apagasse.
E é isso que nós temos que fazer. Essa é a nossa responsabilidade. Foi como o Vitor estava ministrando aqui. Eu já falei isso em mensagens anteriores. Nós não podemos deixar se apagar dentro de nós essa chama, essa brasa viva do Espírito Santo que arde dentro do nosso peito. Ainda que o mundo tenha se levantado contra nós, ainda que até mesmo pessoas da igreja que estão ao nosso lado tenham levantado palavras contra aquilo que nós fazemos, nós não podemos deixar essa luz apagar. Nós não podemos deixar essa chama diminuir. Qual é a nossa responsabilidade? Tirar pessoas que estão nas trevas e trazê-las para a luz. Mas que é uma outra responsabilidade grande que nós temos? É trazer de volta. Porque você traz pessoas que estão nas trevas para a maravilhosa luz. Mas você também tem a missão de agora, sabe o que é? Resgatar. Que isso, pastor? Resgatar aqueles que um dia estiveram comigo e com você, lá no lado bom, no lado gostoso, mas que vieram para cá. E estão do lado de cá até hoje. Estava conversando com um amigo pastor, e a gente estava falando a respeito desse nosso congresso, ele virou para mim e falou uma coisa muito séria. Está na hora da gente parar de resgatar, né? Como é que a gente para de resgatar? É fazer com quem está aqui não vá para lá. É a gente começar a tirar quem está tentando andar na falsa baiana. É a gente tentar fazer com que as pessoas venham servir a Deus, não com medo, mas por amor, para poder ser encontrado como adorador, adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Você nem imagina o número de pessoas que saíram da igreja e que estão no mundo e que estão sem forças para voltar. Você nem imagina. Quando eu encontro com essas pessoas, pessoas com quem eu apostei, que compartilhei, você um dia vai ser isso, mas ainda vai ser em nome de Jesus, que estão fora, completamente fora. São aqueles que não conseguiram entender que rir por último, rir melhor. Gente, eu quero, 12:00 em ponto, eu quero encerrar aqui a minha palavra, deixando uma palavra de incentivo para todos vocês. Mateus 5:16. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que eles vejam em vocês as boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Não é fácil. A nossa missão, ela não é fácil. Nós precisamos muito, muito da ajuda que vem do alto, para que a gente não venha perder o foco, porque o mundo, ele é atrativo. E Satanás, ele sabe como nos perseguir. Estrategista de primeiro. Ele sabe como perseguir a gente. Ele sabe quais são os nossos pontos fracos. Muito embora ele não tenha a capacidade de sondar o nosso coração, mas ele sabe que eu e você temos as nossas trevas particulares. Por isso, eu gosto muito dessa expressão. Porque se ele conhece as minhas fraquezas, as suas fraquezas, eu tenho uma resposta na ponta da língua para dar para ele, e vocês vão dar essa mesma resposta comigo. Porque muitas e muitas vezes ele tentou trazer à minha memória os meus tempos em que eu estava lá. E eu tenho certeza que muitos de vocês passam por momentos em suas vidas em que dá vontade de
desistir e parar. São nessas horas que ele se levanta para acusar, para trazer à nossa memória aquilo, sabe, que desagrada a Deus, trazer à tona as nossas trevas. Mas sabe qual é a minha resposta todas as vezes que o diabo se levanta para fazer isso comigo? Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Vamos ficar de pé e dar esse brado de vitória, vamos lá? Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Mais uma vez. Amém, Senhor. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? Eu estou muito feliz com vocês que estão hoje aqui. É um grupo pequeno, mas é um grupo valoroso. 2020 vai ser uma preparação para 21. Nós vamos ser a referência. Eu falei com vários pastores da Redondeza a respeito do Desperta. Eu não sei se tem gente de outra igreja, mas eu acho que não. Vem ninguém. Ah, mas ela já bebeu da nossa água, vai ficar aqui. Ah, sim. Mora em Niterói, mas Niterói dá para vir todo domingo para cá. É Niterói, né, que você mora, né? Niterói. Já, isso, Mas olha, gente, ninguém veio. É aquilo que eu falei, né? Bom, ficar 5 dias confinado, indo na igreja, não dá. Fazer outras coisas. Talvez até muitos dos nossos aqui fizeram isso, optaram por isso. Mas nós vamos continuar sendo referência. Próximo ano, a gente vai ver esse santuário aqui lotado. De jovens, de adultos, de pessoas que vão começar a entender que quem ri por último, ri melhor. Amém? Glórias a Deus. Deus a todos abençoe. Amém. Glória a Deus. E a prova de que Deus não depende, estou trazendo para nós nesse ano, né? Nós não estamos com o templo lotado, mas Deus não depende desse templo lotado esse ano para fazer o que Ele quer fazer, porque Ele planejou coisas, Ele já está fazendo. Ontem, nós vamos depois abrir oportunidade para que eles contem, mas durante o momento da entrega da chave para o Senhor, 2 jovens tiveram uma visão. Dudu, você foi um, não foi? Chega aqui. O Júlio teve a outra, mas eu vou esperar o Júlio chegar, de noite ele conta. A do Júlio foi fortíssima, a visão que o Júlio teve na hora que a gente entregou a chave para Deus. Para você ver que Deus está agindo conosco aqui. Gideão venceu a guerra com 300. Era 120 mil midianitas contra eles. É Deus que faz. Então, mesmo sendo poucos esse ano, Deus não vai deixar de cumprir o que Ele planejou para esse ano através de nós que estamos aqui. Somos os 300 desse ano que Ele escolheu para essa guerra. E com certeza ano que vem vai ser mais e mais. Isso vai contagiar outras pessoas. Você crê nisso? Seremos referência. Contagiaremos mais. Bom dia, galera. Ontem, no momento da oração que a gente estava fazendo aqui, a gente começou a orar e eu comecei a sentir cada vez mais perto a presença de Deus. Antes disso, eu tinha até orado com a Mayara ali atrás. Eu senti Deus abraçando nós dois e eu senti Deus passeando com a gente. Foi quando eu olhei aqui para a rua, eu vi um anjo muito grande passeando aqui e Deus falando assim: eu estou protegendo vocês aqui, estou rodeando. Aleluia. Aqui. Então aquele anjo passou aqui, quando saiu do meu foco de visão ali atrás, ele fazendo a volta. Ou seja, a gente está aqui e Deus está aqui com a gente. A gente está aqui e os anjos estão ao redor protegendo a gente. E quando a gente for para a rua também, os anjos do céu, o Senhor, o nosso Deus, vai estar na rua com a gente. Então seja empoderado, receba esse poder dos céus.
vá com ousadia, porque Ele não está, você não está sozinho, Ele está com a gente. Aleluia. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor?